Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre a cronologia do livro do Apocalipse. Eu quero usar esse momento aqui na minha garagem, montando uma maquete do terceiro templo que será construído em Jerusalém, para usar uma pequena metáfora do que eu quero compartilhar com você no vídeo de hoje. Interessante, eu tive a honra e o privilégio, a alegria e realização de um grande sonho de visitar o Instituto do Templo em Jerusalém, na minha viagem a Israel que eu fiz o ano passado, antes da guerra começar. Eu comprei essa maquete ali no Instituto do Templo, e é uma maquete baseada em Ezequiel capítulo 43, 44, 40 em diante, quando fala do terceiro templo, ou do que seja o possível terceiro templo, eles acreditam que assim seja. E eu estou aqui com uma planta baixa, com detalhamento das peças. É um trabalho bastante complexo para chegar até a esse modelo aqui. Eu pensei, poxa, nada mais coerente do que fazer um vídeo utilizando o mesmo princípio do Google, né? Que você, quando você abre o Google Earth, por exemplo, que você vê o globo, né? Aí você vê lá terra, e a parte seca, a parte molhada, e conforme você vai se aproximando, você vê os continentes, você vê os países, aí você vai chegando mais perto, você vê dentro de cada país, você vê os estados e as cidades, até que você chega no nível da rua, onde você pode até fazer um 360 e ver assim. Acho muito legal essa funcionalidade. Eu decidi fazer exatamente a mesma coisa com o livro do Apocalipse, onde eu vou primeiro fazer um panorama geral do livro, para então descer no mais profundo dos detalhes, aonde eu consigo chegar em termos de conhecimento. Eu quero aqui agradecer a todos aqueles que são experts no tema, que têm publicado livros e vídeos maravilhosos aqui no YouTube. Mandar um abraço ao meu amigo Lamartine Pozzella, que é um grande mestre, um amigo, um mentor nesse tema para mim. E para isso eu vou usar um método bem simples. Eu vou tentar ser o mais didático possível para que você possa, junto comigo, ir mergulhando na maravilha que é esse livro. Eu vou usar essa pequena tela branca e eu vou desenhar algumas coisas aqui que vão nos ensinar, nos ajudar na compreensão do livro como um todo. É óbvio que é absolutamente impossível de eu falar todos os detalhes, mas eu vou, na medida do possível, compartilhar aquilo que eu entendo ser o livro do Apocalipse. E é claro que talvez hajam discórdias, é claro que muitas pessoas podem olhar, poxa, Márcio, eu não entendo que é dessa forma. Não tem problema. Eu, aliás, dou as boas-vindas para que você coloque aquilo que você entende, para que a gente possa criar um fórum de discussão saudável e não um cabo de guerra teológico que eu abomino e não haverá no meu canal, tá? Eu vou desenhar 4 riscos bem simples para que eu possa, em cima desses riscos, te explicar o livro de Apocalipse. Nesse primeiro risco aqui, eu vou chamar de a história da igreja. Nesse segundo aqui, a tribulação. Nesse terceiro, o milênio. E nesse quarto, a eternidade. E entre eles, eventos importantes acontecem, iniciando essa etapa ou finalizando essa etapa. Tanto faz, depende de como você vê, tá? Então, é assim que eu pude compreender de uma maneira mais simples o livro do Apocalipse. Nesse primeiro tópico, igreja, aqui eu vou chamar da era da igreja, onde eu vou colocar 7 risquinhos aqui, 3, 6, 7, aqui. E no livro de Apocalipse, isso aqui representa os 3 primeiros capítulos, onde Jesus revela a João as cartas às igrejas
né, que estavam na Ásia, que representam as igrejas ao longo do período da Era da Igreja, que vai desde o primeiro século até o período onde nós estamos vivendo. Então, se nós tivéssemos que situar onde nós estamos dentro do contexto do livro do Apocalipse, nós estamos aqui, nesse 7º risquinho. Ok? Muito bem. Entre esse período da igreja e a tribulação, existe um dos maiores pontos conflitantes em escatologia, o estudo do final dos tempos, que é justamente a questão do arrebatamento. Eu não quero, nesse momento da série do Apocalipse que eu estou fazendo, que é o 2º vídeo, tecer a minha opinião de cara, qual que é a minha visão, como eu entendo e o porquê, para que eu não ofenda alguns daqueles que vão discordar com a minha visão. E eu vou deixar para fazer a minha pontuação daquilo que eu acredito, obviamente, no vídeo sobre arrebatamento. Mas existem visões específicas onde o arrebatamento acontece ou aqui antes da tribulação, ou no meio da tribulação, ou no final da tribulação. Seja qual for a sua postura, seja qual for a minha, nesse momento da série não importa, porque o que importa é sabermos que haverá um período de tribulação. E o que seja esse período de arrebatamento? O arrebatamento é um evento mundial onde os salvos serão retirados da terra em um instante, ou antes, ou no meio, ou depois. Como eu falei, eu vou explicar no vídeo sobre arrebatamento. Algumas coisas importantes acontecem nesse período de tribulação, e aqui é muito chave, e por isso eu estou fazendo esse templo aqui. Os principais estudiosos do Apocalipse todos concordam que esse período será um período de 7 anos, onde haverá um período inicial de 3 anos e meio e um período final de 3 anos e meio. Alguns chamam esse período final de a grande tribulação e o período completo como tribulação. E eu vou chegar lá o porquê dessa razão. Muito bem, quando acontece esse arrebatamento, nesse momento no mundo está acontecendo um problema sério, que é uma guerra. Essa guerra, ela será terminada através de um pacto, onde uma pessoa muito importante de um líder mundial surge neste momento aqui, que é o anticristo. Ele é revelado como sendo o anticristo. O anticristo, ele propõe um pacto mundial para que cessem as guerras que estariam sendo feitas contra Israel, contra o mundo árabe, o resto do mundo, muito provavelmente numa guerra mundial acontecendo, e o anticristo promove um pacto, que esse pacto ele cessa essa guerra. É nesse momento que acontece o início da tribulação. Acontece algo muito importante logo no início desse momento de tribulação, que é justamente a reconstrução do templo em Jerusalém. Existem alguns teólogos, alguns pastores que entendem que a figura do templo não é uma figura física que de fato é erguido em Jerusalém. Eu discordo veementemente dessa visão, respeitosamente a esses senhores e esses estudiosos, e a razão disso é que na história de Israel, sempre que Deus há de fazer grandes eventos, sejam de juízo, seja de cumprimento de promessas, o templo está envolvido. Então não é coerente, primeiro, existir um momento tão chave na história da humanidade, ou na história até do povo de Israel, da pregação do evangelho, que não existe o templo. Por quê? Porque o templo tem que existir, porque na metade da tribulação acontece um evento extremamente sério que muda o curso desse momento como um todo para quem está vivendo. Então aqui, na tribulação, vão estar aqueles que não aceitaram Jesus, vão estar aqueles cristãos que não eram sérios com as coisas de Deus, e muito certamente haverá culto
em igrejas logo depois do arrebatamento, para a minha tristeza, para a nossa tristeza e para a tristeza do Senhor. Mas é verdade, alguns crentes ficarão para trás. Muito bem. Quando esse período de tribulação acontece, em algum momento começa um sistema de comércio mundial, controlado por quem? Pelo anticristo. É nesse momento, em algum ponto da grande tribulação, a Bíblia não é exatamente clara em qual momento que isso acontece, mas é necessário que seja feita essa marca da besta, que é uma marca associada ao número 666, que a pessoa é colocada nela e essa marca permite ela comprar e vender. Muito bem, as pessoas que não aceitam a marca da besta, porque ou elas são os cristãos que se arrependeram da vida que levavam antes da tribulação, ou são aqueles que porventura venham a reconhecer Jesus como Senhor naquele momento. As pessoas que não recebem a marca da besta são mortos. Ponto final. É assim que funciona no reino do anticristo. Mas na metade desse período da tribulação, o templo já está construído em Jerusalém. E aliás, eu visitei na minha última viagem. Foi interessante como Deus fez. Quando eu visitei, eu sou apaixonado por tema de templo. Quem conhece meu canal sabe que eu tenho as maquetes do templo. E quando eu estava lá, eu tinha preparado o roteiro para filmagem sobre o templo de Herodes, quando Jesus visitou e como é que eram os locais. E ali o Senhor falou: Márcio, eu não quero que você filme nada mais sobre Herodes, porque agora eu quero que você filme sobre o que vai acontecer, sobre os eventos do fim, sobre o terceiro templo. E eu fui até o ponto onde muito provavelmente esse templo existirá, e eu quero botar um trechinho daquele local. Bom, agora eu estou num local muito significativo para o final dos tempos. Esse local onde aqui eu estou é o único local que caberia a construção do terceiro templo. E no topo do domo você vê uma estrutura islâmica. Aquele local, ele marca o centro da rocha, o centro do topo do monte. E se de fato esse é o local da construção do terceiro templo, se ele for construído nesse local, é muito provável que esse ponto onde eu estou, ou alguns metros daqui, será o Santo dos Santos do Templo Novo. É nesse local onde um dia o anticristo, o líder mundial, vai entrar e vai se anunciar Deus. Nesse momento, na história da humanidade, começa a grande tribulação. Começa 3 anos e meio depois do Tratado de Paz. E a razão pela qual eu quis te mostrar é porque esse Tratado de Paz que é proposto pelo anticristo, que começa antes da tribulação, ele visa a estabelecer algo que hoje já existe em Abu Dhabi. Porque nesse local em Abu Dhabi, que é um dos países dos Emirados Árabes, portanto muçulmano em essência, nesse local existe uma igreja cristã ao lado de uma sinagoga, ao lado de uma mesquita, e os povos ali pacificamente prestam seus cultos no mesmo local. Eu creio que isso é um grande laboratório para o que vai acontecer em Jerusalém um dia. Então, nesse momento, na metade da tribulação, tá? O anticristo, esse homem que foi revelado aqui, ele vai a Jerusalém e ele vai cometer um ato que é uma abominação para os judeus. Jesus falou isso, que aconteceria a abominação da desolação. O que é isso? O anticristo, ele vai entrar no Santo dos Santos do templo, do terceiro templo que será construído, e ali ele vai se declarar Deus. Nesse momento, os judeus vão entender quem ele é e vão entender que ele jamais poderia ser o Messias. E aqui, nesse momento, começa a maior perseguição da história contra os judeus, contra os cristãos, contra aqueles que professam Jesus como Senhor. E aqui os judeus começam a pregar o evangelho no mundo inteiro, nesses últimos 3 anos e meio. Nesse período de 7 anos, acontecem os juízos de Deus.
É nesse primeiro momento que acontecem os 7 selos são abertos, as 7 trombetas são abertas e as 7 taças do juízo de Deus acontecem nesse momento caótico da história da humanidade. E é tão caótico que o anticristo organiza um exército mundial para destruir o povo de Israel. Então, esse momento da grande tribulação, que vai ser uma tormenta terrível para quem estiver vivendo nessa época, o anticristo vai organizar um exército que vai se levantar contra Israel. Esse exército, ele tem o intuito de exterminar de vez o povo de Deus. E eles organizam uma batalha, são 200 milhões de soldados que marcham em direção ao norte de Israel, onde existe um local chamado Armageddon, que é um vale gigantesco. Esse vale abrigaria todo o povo que estaria acuado, e é nesse momento que as trombetas ecoam no céu. E o que acontece? Jesus volta com seus anjos e com aqueles que foram arrebatados. Eles voltam em glória. Aqueles que morreram nesse período da tribulação, que não se curvaram à imagem da besta e nem receberam a marca da besta, do 666, eles ressurgem nesse momento para reinar com Jesus. Esse é um momento glorioso na história da humanidade, porque aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram salvos, voltaram com Jesus aqui. A volta de Jesus vai ser uma coisa tão gloriosa. A aparição no céu, todos vão ver e vão chorar e lamentar. Então não é uma questão de se isso é verdade ou não, que isso é uma teoria, não. Isso é um fato. Vai acontecer. E o meu primeiro vídeo foi enfático em dizer para você que Apocalipse é um livro profético que vai acontecer. Então, quando Jesus começa a reinar, Satanás é preso, o falso profeta e o anticristo são jogados no inferno. Então o anticristo tem uma vida curta e então começa o milênio de Cristo, que é o governo mundial, que Jesus é aquele que estará no comando. E haverão pessoas aqui que não são salvas. Haverão pessoas aqui que são salvas, que vieram do período da tribulação, que não morreram, que não foram degolados, vão estar aqui, né? E vão estar aqueles que ressurgiram com o corpo glorificado. Esses vão estar reinando com Cristo. É nesse momento aqui também que acontece o juízo de Jesus para os salvos, onde as obras serão colocadas à prova e aquilo que for ouro será galardoado e aquilo virá cinza, lamento, foi obra da carne. Então, esse galardão, eu imagino, tá, que esse galardão ele seja como se fosse uma patente, é uma recompensa daquilo que você fez por Cristo, pelo reino de Deus em vida. Ou seja, só vai contar para a eternidade tudo que você faz nessa vida. O que for obra da tua carne, o que for vaidade que você fizer dentro do reino de Deus vai virar palha, vai virar cinza, vai virar pó. Agora, o que você fez servindo ao Senhor no seu dia a dia, tomando a sua cruz, negando-se a si mesmo, isso vai ser galardoado, vai ser recompensado. Para quê? Porque eu entendo que essa recompensa vai te dar uma patente de posição de comando dentro do reino milenar de Cristo. E uma vez eu vi uma palavra do Lamartine que eu achei simplesmente espetacular, que ele falava sobre o porquê desses dois grupos de pessoas, né, nesse momento. Vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil para ver. Por que esses dois grupos de pessoas? Porque essa parte do milênio, né, ela é o que seria a última chance que Deus vai dar para essas pessoas que não são salvas se arrependerem. Por quê? Porque nesse momento do governo de Cristo, voltemos lá na época dos evangelhos, quando Jesus estava lá pregando no Sermão do Monte, quando Jesus estava lá pregando no templo. Lembra que muitas vezes a gente lê que muitos dos judeus acreditaram e outros deserdaram.
é aquela figura que vai acontecer nesse momento também. Vai se repetir aquele cenário, porque Jesus vai ensinar. Jesus pessoalmente vai estar durante 1000 anos. Ele veio durante 33 e pregou 3 anos. Agora imagina ele pregando 1000 anos. E vai ter gente que ainda não vai se converter. Mas esse é a última chance para que essas pessoas se convertam. E é por isso que no final desse período do milênio de Cristo, algo acontece. Que é o que? Satanás é solto. E a Bíblia diz que ele sai a enganar pelas nações novamente. Esse momento que Satanás é solto aqui, muita gente pergunta, poxa, mas por que Deus solta de novo, né? Esse cidadão? Por uma razão simples, porque Deus não vai manipular ninguém a aceitá-lo, a não ser pelo amor que Jesus derramou na cruz. Então, esse momento aqui, Satanás vai como nunca, os piores demônios vão ser soltos junto com ele. Para quê? Para enganar o máximo de pessoas que vão eternamente viver com ele no inferno. Então, ou no lago de fogo, como queira. Então, o que eu quero explicar é que esse momento da história é muito chave. Porque Satanás ele vai enganar o povo e vai levantar novamente um exército que vai marchar contra o povo de Deus em Jerusalém. Só que aqui tem um problema. Está para acontecer uma guerra em Jerusalém. É nesse momento que Deus, pessoalmente, do céu, aniquila esse exército de Satanás. E aqui começa o juízo final. Aqui começa o juízo do trono branco. Aqui seria o capítulo 20 de Apocalipse, que eu acho talvez um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia inteira, né? E veja que eu estou pulando muita coisa. Eu estou deixando de fora uma série de detalhes, porque eu quero que esses detalhes entrem em cada um dos seus respectivos vídeos, né? Mas eu tenho que falar desse juízo final. Aqui, nesse momento, todas as pessoas na história da humanidade que morreram sem a salvação de Cristo, sem a redenção concedida pelo Senhor. Aí você vai, poxa, Márcio, mas tinha gente antes de Jesus que nunca ouviu falar de Jesus. Sim, mas desde o Gênesis, Deus proveu uma forma do homem entender o que seria o pecado e o que seria o perdão desse pecado concedido pelo Criador. Então Deus não é injusto para que nenhuma dessas pessoas, que elas serão julgadas pelas suas obras e pelas suas palavras, então essas pessoas vão ressurgir. E essa ressurreição, elas vão se deparar com o trono branco de Deus. Por isso é chamado o juízo do grande trono branco de Deus. Só que a Bíblia fala em João capítulo 5, versículo 20, se não me falha a memória, que Deus, o Pai, não julga ninguém. Quem vai julgar? Jesus em pessoa vai julgar a humanidade perdida. Então é nesse momento que acontece o juízo. É nesse momento onde Jesus vai abrir o livro da vida e o livro das obras de cada uma das pessoas. Essas pessoas serão julgadas pelas suas obras que estão nesse livro. E se essas pessoas não estiverem dentro do livro da vida, o nome delas não estiverem marcados no livro da vida, elas serão lançadas no lago de fogo. E depois desse juízo, nós começamos então, Satanás é jogado para sempre no lago de fogo, junto com o falso profeta, junto com a besta, junto com todo mundo que se perdeu, ok? Márcio, mas você é muito radical. Não, não sou radical, reclama com quem escreveu, não fui eu. Quem escreveu foi o próprio Deus, reclama com ele. Ou você aceita Cristo e não passa por isso, cara. É muito mais fácil. Vamos lá. Mas quando a gente entra nesse momento na eternidade, algumas coisas acontecem. Primeiro, novos céus e nova terra. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você não vai viver no céu. Você foi feito para viver na terra. Você é pó, lembra? Do pó você veio, do pó você vai voltar, e do pó você vai ressurgir para continuar vivendo no pó. Porque nós viveremos para sempre na terra. Mas é uma nova terra, novos céus. E junto desce a nova Jerusalém, onde Deus habita. Olha, eu tenho... uma ansiedade santa para chegar nesse momento do nosso estudo, porque eu tenho há muito tempo guardado um vídeo no meu coração para fazer para você, e eu entendi o porquê que Deus não tinha liberado até agora quando eu comecei essa série, porque eu vou fazer nessa série sobre a Nova Jerusalém, que é uma revelação assim, simplesmente estupenda, e eu demorei alguns anos para
decifrar, para entender, e eu sei que Deus vai revelar mais coisas até lá. Mas o meu ponto é simples. Nesse momento aqui, a Nova Jerusalém desce do céu. Agora eu quero que você pare e pense em algo que eu vou te falar. Lembra que eu te falei que Jesus, quando volta com os santos, quando volta com aqueles que foram arrebatados, e aquela clangor, aquela coisa magnífica, aquela coisa grandiosa. Agora você imagina o Pai. Porque a Bíblia diz que a cidade de Nova Jerusalém será um quadrilátero e ela terá o comprimento dos seus muros, né? Para dar uma ideia de grandeza para você, é como se fosse de São Paulo ao Rio Grande do Norte, o comprimento desses muros. Haverão os portões de pérola e dentro haverá o trono do próprio Deus e o Cordeiro assentado ao lado. É como se fosse o Santo dos Santos eterno descendo na terra. Você pode imaginar do que será essa visão, do que será o momento onde Deus Pai vai estar no nosso meio, onde Ele desceu. É difícil de colocar em palavras, em ver ter esse cenário na minha frente. Eu aqui na minha garagem tão pequenininho, eu fico imaginando o que será a glória daquele dia. Lembra que quando a gente lê as festas sagradas que Deus instituiu para o seu povo, que o povo ia todo para Jerusalém, de onde eles estivessem? Lembra lá em Atos capítulo 2, que as pessoas do mundo inteiro antigo foram estar na festa de Pentecostes. Lembra aquilo? Aonde? Em Jerusalém. Então, na Nova Jerusalém, aqui, nesse momento, será um momento onde a terra inteira, todos os povos, tribos, línguas e nações virão adorar na glória de Deus, na presença de Deus, e entrarão diante do trono do Senhor pelas portas peroladas. Que dia fantástico que vai ser. É nesse momento que Deus vai enxugar todas as lágrimas. É nesse momento que você vai olhar para aquilo, vai contemplar a glória do Pai, e Ele vai falar: filho, chega, basta de sofrimento. E a palavra, o termo utilizado para enxugar a lágrima, não é que Ele vai pegar um lencinho e botar no seu olho para tirar aquela lágrima. Não. É como se Ele arrancasse de você o olho, o globo ocular, e as razões pelas quais te fizeram chorar nessa vida serão extirpadas para sempre. Aqui não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá tristeza, só a glória de Deus. E eu quero convidar você a ouvir uma música que eu compus chamada Todos os Remidos. Essa música é muito fantástica, não porque seja minha, obviamente, mas porque Deus deu uma revelação tão tremenda da alegria que vai ser naquele momento, e que eu lembro no dia que eu compus aquela música, eu não conseguia parar de cantar, de adorar o Senhor. Eu quero convidar você a ouvir essa canção no meu álbum Ele Voltará. Eu vou deixar o link para você ouvir depois desse vídeo, para colocar em você um fogo santo do Senhor, porque eu creio que nós entraremos um dia naquela cidade. E aqui começa aquele período onde a palavra fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E sabe, eu sei que você talvez está aí desse lado. Estou aqui na minha garagem, nem sei aonde esse vídeo vai chegar, e talvez você tenha sofrido a perda de um parente querido, tenha sofrido a perda de alguém que você ama. Mas imagina chegar nesse dia de mão dada, sabe, diante do trono do Senhor. Imagina você olhar para o seu lado e tá as pessoas que você falou de Jesus e aceitaram o que você falou. Esse é o tempo de você falar de Jesus. Essa série, na minha simplicidade, eu estou fazendo para você, para colocar no seu coração um pouquinho, só um pouquinho do fogo que o Senhor tem derramado no meu coração nesses dias. E talvez você vai falar de Jesus para as pessoas vão rir de você, as pessoas vão zombar de você. Não tem problema, fala para o próximo e continua pedindo por aquela vida. Talvez você esteja falando há anos para as pessoas que você ama, e as pessoas simplesmente olham para você e falam: cara, acorda. Não desista de orar, não desista de falar de Jesus, não desista, porque uma vida que você salve não vai passar por isso aqui, ó.
vai entrar no milênio com Cristo e vai reinar para sempre na eternidade com Deus. E eu oro sinceramente para que essa série seja um marco na sua vida. Que seja um momento onde você olhe para a tua história e você põe em perspectiva das coisas que realmente importam. Sabe, eu vejo muita gente pregando sobre prosperidade desse mundo, grana. É legal ter grana, é importante, mas a vida não se resume nisso. Quando você partir desse mundo e você voltar com Jesus, você não vai trazer os seus barcos, os seus pertences. Você vai chegar nesse ponto aqui, Jesus vai olhar para você, cara, o que você fez por mim? Deixa eu tentar entender o que foi sua vida por mim. Você negou a si mesmo e carregou a tua cruz? O que você construiu? Quantas pessoas você levou? O que você fez com a tua existência? O que você fez com os dons e talentos que o Senhor te deu? Essas vão ser as perguntas que você vai ter que responder. Não são quantas pessoas se seguem no Instagram, ou no YouTube, ou em qualquer mídia social. Não é quantas marmitas você deu para os mendigos. Não são quantas favelas que você evangelizou, mas são quantas pessoas de fato você falou de Jesus. Não importa se as pessoas ouviram ou não, tá? Importa que você tenha falado. Muitas vezes a gente pensa, poxa, eu só vai contar quem se converter. Não é sobre o que elas se converteram ou não se converteram, é sobre o que você fez. Se Jesus te der para você falar para uma pessoa e você se negar a falar, imagina qual vai ser a sua recompensa nesse dia aqui. Agora, se Jesus pediu para que você construísse uma vida pautada no Senhor, que você fosse um grande empresário e você utilizasse a sua plataforma de influência para não só ganhar dinheiro, para que esse dinheiro fosse reinjetado dentro do reino, mas também para que você alcançasse vidas. Essa é uma pergunta que só você pode responder. Eu não vou ficar aqui de forma alguma querendo colocar qualquer peso sobre você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais a questão cronológica do livro, e eu vou estar aos poucos submergindo nesse conteúdo, e logo eu começo a falar sobre as igrejas e a gente vai poder conhecer mais sobre o que essas igrejas significam ao longo da história, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que o Senhor possa estar acendendo uma chama no teu coração para a honra e glória do nome dele. Então vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu comentário, que você clique no like. Sabe por quê? Não só porque eu gosto de ler essas mensagens, não só porque isso é abençoador para outras pessoas que vão lá saber o que tem ali naquele vídeo, mas para que o próprio algoritmo do YouTube viralize isso. E nós estamos vivendo o tempo do fim. Sabe por quê? Deixa eu voltar aqui para a construção do meu templo. Porque o tempo do fim está bem próximo. E as pessoas precisam ouvir de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.